Cartas exemplares de Flaubert. Foi Proust, num artigo que se tornou famoso depois, que descobriu, identificou os segredos da arte, do estilo do Flaubert. O uso inovador de verbos no imperfeito, o valor rítmico emprestado às proposições e os advérbios que vão cimentando as frases. Não há dúvida de que esse escritor francês, nascido em 1821 e falecido em 1880, foi extremamente dedicado mesmo à literatura. Ele parece nunca ter ambicionado outra coisa, porque mesmo o seu curso de Direito, ele fez até o final do primeiro ano. Quando ele prestou o exame para o segundo ano, ele foi reprovado e aí ele sofreu uma crise de nervos e largou o curso, mas ele já escrevia desde jovem. A literatura foi, de fato, a grande paixão, talvez a melhor palavra seja a grande obsessão de Gustave Flaubert. Porque a gente diz obsessão? Porque todas as pessoas que privaram da intimidade do Flaubert, outros escritores e amigos, e amantes, familiares, e pessoas que estudaram a sua vida, que admiraram a sua arte, que trocaram correspondência com ele, observaram como o escritor norte-americano, que depois se naturalizou britânico, Henry James, observou, e o James escreveu até um livro sobre o Flaubert e o conheceu pessoalmente, observou que a dedicação, o devotamento do Flaubert à literatura parecia ter mais a ver com ódio do que com amor ou prazer. O James chegou a dizer que o prazer com a literatura e o prazer com a própria vida parecem ter abandonado Flaubert ainda muito cedo na sua carreira de escritor. Mas não há dúvida de que ele foi, e isso é inegável, quem pega as cartas percebe isso, um devotado, uma pessoa, um escritor que de fato acreditou na sua vocação e colocou todo o seu coração, todos os seus nervos, toda a sua energia, todo o seu tempo, a sua vida, a sua saúde na literatura, na arte de escrever. Mas a questão, quando a gente fala da obsessão e que o James fala dessa questão de dedicação que tem mais de ódio do que de amor ou prazer, é que a gente lendo as cartas exemplares, a gente encontra frequentemente reclamações do Flaubert e exclamações e comentários dele no momento em que ele estava se dedicando a essa ou aquela obra. E aqui a gente tem o registro do processo dele de criação de pelo menos 3 obras famosas, que é o Madame Bovary, o Salambô, que é o seu romance histórico sobre Cartago, e o romance que ele escreveu por último e não chegou a terminar, que é um romance experimental, o Bouvai-Pécuchet. Mas lendo aqui a gente percebe, encontra frequentemente, quem lê vai perceber, os comentários do Flaubert durante o seu processo de criação, de escrita de cada obra, são comentários assim que envolvem muito trabalho, muito esforço, muito cansaço, muita agonia, muito sofrimento, muita exaustão, em momentos em que ele parece assim enfadado, mas ele continua em frente como se ele tivesse quase uma escravidão a sua dedicação, uma escravidão à escrita, à sua vocação de escritor. As páginas são impressionantes. Eu gosto muito de Cartas Exemplares. Eu li 2 vezes. Eu cheguei a notar aqui dentro que eu li a segunda vez assim com grande prazer. Relido com prazer. Está aqui. Em novembro de 2005, quando eu li pela segunda vez as Cartas Exemplares. Mas há muito esse registro, de fato, da escrita, o ato de escrever, a missão, vamos dizer assim, de escrever com a agonia, com o sofrimento, com o trabalho, com a exaustão. Ele faz uns comentários assim, em algumas cartas, que são impressionantes. Tem esse aqui, por exemplo, que ele escreve para a amante dele, a Louise Collet, numa carta de 16 de agosto de 1847, no princípio da carreira dele. Eu escrevo para mim, só para mim, como eu fumo e como eu durmo. É uma função quase animal.
de tão pessoal e íntimo. Aí numa outra carta, da época que ele estava trabalhando em Madame Bovary, uma carta que ele também escreveu para Louise Collet, a amante dele, em 12 de janeiro de 1853, ele escreve: estou triste como um cadáver, com um aborrecimento desmedido. Minha sagrada Bovary me atormenta e me consome. E aí no dia seguinte, em 13 de janeiro, também para Louise Collet, ele escreve: levei 5 dias para fazer uma página na semana passada e abandonei tudo mais por causa disso. E quando ele está trabalhando em Salambô, o seu romance histórico, que ele leu assim, ele registra aqui, nas cartas a gente vê, ele leu mais de 100 livros sobre história, sobre arqueologia, sobre ciência médica, sobre botânica, para fazer uma obra fidedigna, né, histórica. Lembremos que naquela época é século XIX, então embora o Flaubert tivesse acesso a algumas das melhores bibliotecas do mundo, na Europa do século XIX, não havia internet, não havia Google, então ele fez tudo realmente lendo volume por volume. E aí ele comenta, nesse período que ele está trabalhando no Salambô, numa carta para um amigo, entre 29 e 30 de novembro de 1859. É preciso ser absolutamente louco para empreender livros semelhantes. O Flaubert falando dele mesmo, escrevendo o Salambô. A cada linha, a cada palavra, supero dificuldades de que ninguém terá ideia. E está certo, talvez, que delas não se faça ideia. Às vezes, sinto-me esgotado e fatigado até os ossos, e penso na morte com avidez, como um termo a todas essas angústias. Não há dúvida de que ele era um homem que encarava a sua arte de escrever, o seu trabalho como escritor, como uma missão. Se existe missão de ser escritor, sem dúvida, o Flaubert acreditava na sua e se dedicava. Mas talvez ele tenha se esquecido de se divertir um pouco, como o James sugeriu.